Sancti, Sancte Dei, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 22 de junho, a Igreja celebra dois grandes santos mártires, São João Fisher e São Thomas More. Ambos eram ingleses e viveram no século XVI. São João Fisher tinha vocação sacerdotal e fez uma bela caminhada de fidelidade ao Senhor até se tornar arcebispo. Sendo arcebispo, ele influenciou a sua época tanto intelectualmente como culturalmente e também religiosamente. Ele levava muitas pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus e a fidelidade à fé católica. Quando o rei Henrique VIII, o rei da Inglaterra, envolvido como uma amante, pede ajuda de São João Fisher para declarar nulo o seu casamento para ficar com a amante, ele analisa a situação e fala que não é possível e diz que o rei estava em adultério. Isso fez com que o rei ficasse furioso em relação a São João Fisher. O rei então, se impondo, se autodeclarou chefe da Igreja da Inglaterra e condenou São João Fisher para morrer. São João Fisher, então, diante daquela confusão religiosa e política que vivia então a Inglaterra na época, e justamente também por causa dessa atitude do rei, ele se tornou um sinal para indicar a verdade. E ele derramou seu próprio sangue, deixando claro que morria por causa da sua fé católica. Para que possamos compreender melhor quem era São João Fisher, vou ler para vocês um trecho de uma declaração dele, feita um pouco antes da sua morte. Até agora, nunca tive medo da morte, contudo sou carne. E São Pedro receou-a e negou o Senhor 3 vezes. Ajudai-me, pois, a que no instante preciso em que eu recebo o golpe mortal, não ceda por fraqueza em nenhum ponto da religião católica. São João Fisher então permaneceu firme na sua missão como bispo e bispo católico. Também São Thomas More, no mesmo ano, tendo uma grande influência no meio universitário e também era chanceler do rei e amigo pessoal de Henrique VIII, também se declarou contra a atitude do rei, porque ele era muito católico. E também ele, como pai de família inclusive, foi condenado à morte. São Thomas More foi condenado à decapitação, e assim aconteceu, derramando seu sangue por causa de Jesus. Vamos ouvir um pouco das frases de São Thomas More para que nós possamos compreender um pouco quem era este grande santo que nós hoje celebramos. Os tempos nunca são ruins demais para que não possa um homem bom viver neles. Eu não me importo muito com o que os homens dizem de mim, desde que Deus me aprove. E antes de morrer ele disse essas palavras: Sede minhas testemunhas de que eu morro na fé e pela fé da Igreja de Roma, e morro fiel servidor de Deus e do Rei, mas primeiro de Deus. Rogai a Deus a fim de que ilumine o Rei e o aconselhe. São Thomas More foi declarado padroeiro dos políticos, e esta é uma grande oportunidade para que possamos rezar, pedindo que o Senhor fortaleça a nossa fé e também ajude os nossos governantes a serem fiéis primeiro a Deus e depois aos homens. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, neste dia em que celebramos a memória destes dois grandes mártires, São João Fisher e São Thomas More. Eles preferiram, Senhor, morrer do que abandonar a fé, do que trair a fé verdadeira, a fé da Igreja. Ajudai-nos, Senhor, a termos o mesmo espírito nos dias de hoje, em que tantas e tantas coisas e pessoas desejam tirar esta fé do nosso coração, das nossas famílias, que possamos permanecer firmes como esses dois grandes santos. Ajudai, Senhor, também aos nossos governantes, para que possam, Senhor, temer mais a Deus do que aos homens e permanecer fiel a Deus, assim como São Thomas More,
que colocou Deus em primeiro lugar, acima inclusive da sua vida, da sua vocação como pai, da sua vocação como político. Dai-nos a graça, Senhor, de viver na tua presença e dar um belo testemunho de fé, como deram estes grandes homens. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São João Fischer e São Thomas More, rogai por nós.